Cio Viúva comparece ao tribunal. Quando o juiz ouve seu nome, a sala fica parada. Bem-vindo de volta e aproveite a história. As rugas ao redor dos olhos de Farina Vieira contavam histórias que poucos no Tribunal de São Paulo imaginavam. Aos 65 anos, ela caminhava com passos silenciosos, porém firmes, pelo corredor de mármore frio que levava à sala de audiências. Seu tailleur cinza escuro, impecavelmente alinhado, contrastava com o rosto marcado pelo tempo e por lágrimas, derramadas apenas na solidão de sua casa, na Avenida Paulista. O tilintar suave de suas pérolas, presente do falecido marido, Ernesto, no aniversário de 30 anos de casamento, acompanhava cada passo. As pérolas eram como ela, discretas, valiosas e forjadas através de anos de pressão e resistência. Farina respirou fundo enquanto ajeitava a pasta com documentos sob o braço. As mãos levemente trêmulas eram as únicas que traíam sua aparente calma. 10 minutos para a audiência, dona Farina, sussurrou seu advogado, Guilherme, um homem que ainda acreditava na justiça, apesar de 3 décadas lidando com suas imperfeições. Farina assentiu. Tinha ensaiado este momento mentalmente por meses. Estar processada pelos próprios filhos era uma dor que nem em seus piores pesadelos poderia ter imaginado. A Vieira Construções, empresa que ela e Ernesto haviam construído, do zero tijolo por tijolo, contrato por contrato, agora era motivo de disputa familiar, com acusações que dilaceravam não apenas seu coração de mãe, mas sua reputação construída ao longo de décadas. A pequena loja de materiais de construção, que começaram em 1975 no bairro do Brás, havia se transformado em uma das maiores construtoras do país. Quando Ernesto faleceu subitamente há 3 anos, vítima de um infarto fulminante, Farina não teve tempo para o luto. A empresa tinha contratos em andamento, funcionários que dependiam de seus salários e uma reputação a zelar. Ela não tem capacidade para assumir a presidência. Gabriel, seu filho mais velho, dissera em reunião com o conselho, sem saber que ela ouvia atrás da porta. Precisamos de alguém com visão moderna, que entenda o mercado atual. Mas Farina entendia o mercado melhor do que qualquer um. Enquanto Ernesto era o rosto público da empresa, era ela quem analisava os contratos, calculava os riscos e planejava as estratégias de crescimento. Sua formação em engenharia civil, raridade para mulheres de sua geração, era complementada por décadas de experiência prática. Quando entrou na sala de audiências, sentiu todos os olhares. Do lado oposto, seus filhos Gabriel e Lino, além de Exília, sua nora, esposa de Gabriel. Eles evitaram seu olhar. Aqueles mesmos olhos que os vigiaram nas primeiras febres, que não dormiram para terminar fantasias de carnaval, que se encheram de orgulho em formaturas e primeiros empregos, agora eram tratados como os de uma estranha, uma adversária. O processo alegava desvio de finalidade e abuso de poder econômico. Segundo os filhos, Farina teria usado recursos da empresa para fins pessoais, prejudicando os acionistas, no caso, eles próprios. A verdade, porém, era amarga. Desde a morte de Ernesto, Gabriel queria assumir a presidência, mas o testamento deixava claro que Farina deveria conduzir a empresa até que ela mesma decidisse se afastar. A nora, Exília, sempre distante e fria, havia sido a arquiteta intelectual da estratégia. Formada em direito empresarial, via na sogra apenas um obstáculo para suas ambições de status social. Os comentários maldosos em almoços de família eram sutis, mas constantes. Que roupa antiga, dona Farina! A empresa precisa de renovação, não é mesmo? Gabriel trabalha tanto, merece reconhecimento. O juiz entrou na sala. Um homem, de meia-idade com olheiras profundas e expressão séria. O escrivão anunciou o início da sessão. Processo número 21875-2024. Gabriel Vieira e Lino Vieira contra Farina Vieira. Ação de responsabilidade civil por alegado desvio de finalidade e abuso de poder econômico. O advogado dos filhos, Dr. Mendonça, levantou-se com a arrogância típica de quem cobra por hora e acredita que o valor de suas palavras é proporcional ao tom de sua voz. Começou a explanação, detalhando como a Vieira Construções havia perdido contratos importantes nos últimos anos,
como decisões questionáveis foram tomadas, e como a senhora de idade avançada não tinha mais condições de liderar uma empresa daquele porte. Farina manteve-se impassível, mas cada palavra era como uma pequena facada. Senhora de idade avançada havia construído um império com essas mãos agora enrugadas. Decisões questionáveis havia salvado a empresa de uma crise financeira em 2020, quando a pandemia paralisou obras em todo o país. Quando chegou sua vez de falar, levantou-se com dificuldade, mas manteve a coluna ereta. O silêncio tomou conta da sala. Alguns esperavam ver uma idosa confusa, titubeante. Outros, curiosos, queriam entender como uma mulher enfrentaria os próprios filhos em público. Meu nome é Farina Clotilde Almeida Vieira, engenheira civil formada pela Universidade de São Paulo, turma de 1982, cofundadora e atual presidente da Vieira Construções. Sua voz calma e firme surpreendeu até mesmo seu advogado. Não havia tremor, não havia hesitação. Era a voz de quem havia enfrentado preconceito em canteiros de obras, de quem negociou com banqueiros céticos, de quem orientou arquitetos talentosos, mas arrogantes. Foi então que algo inesperado aconteceu. O juiz, que até então folheava documentos com expressão neutra, ergueu o rosto abruptamente. Seus olhos, antes distantes, agora fixavam-se em Farina com uma intensidade desconcertante. Farina Vieira? Da Vieira Construções do Brás? O tribunal silenciou completamente. Farina assentiu, sem entender a mudança na expressão do magistrado. Senhora Vieira, antes de prosseguirmos... O juiz ajustou os óculos como se precisasse confirmar que não estava enganado. A senhora, por acaso, administrava uma loja de materiais de construção no Brás, nos anos 80, que depois se tornou a construtora? Sim, Excelência. Começamos como uma pequena loja em 1975. O juiz respirou fundo, e pela primeira vez desde o início da sessão, um leve sorriso surgiu em seu rosto cansado. Esta corte precisa fazer um reconhecimento. Quando eu tinha 13 anos, minha mãe, Dona Cleide Soares, trabalhou como secretária na sua loja de materiais. Ela era mãe solteira e nenhuma empresa queria contratá-la. A senhora não apenas lhe deu emprego, mas permitiu que ela me levasse ao trabalho quando eu não tinha com quem ficar nas férias escolares. Um murmúrio percorreu a sala. Gabriel e Lino mexeram-se desconfortavelmente em suas cadeiras. Cecília sussurrou algo ao advogado, que fez um gesto para que se calasse. Minha mãe trabalhou com a senhora e com o senhor Ernesto por 15 anos. Foi com o salário que recebia que ela conseguiu pagar meus estudos de direito. A senhora provavelmente não se lembra, mas quando eu passei no vestibular, a empresa ofereceu uma bolsa complementar que cobriu meus livros e transporte. Farina sentia um nó na garganta. Claro que se lembrava de Cleide, uma mulher determinada que chegava antes de todos e saía depois de conferir cada nota fiscal. E do filho Magricela, que às vezes a ajudava a organizar arquivos em troca de um lanche. Aquele menino era o senhor? Sim, senhora. Aquele menino que a senhora incentivou a estudar leis agora está nesta posição, devendo muito de sua trajetória ao ambiente digno que a senhora proporcionou à minha mãe. Devo minha carreira à senhora e ao seu falecido marido. A sala permanecia em absoluto silêncio. O juiz então retomou sua postura profissional. Isto não significa absolutamente que haja qualquer favorecimento neste caso. A justiça será aplicada com imparcialidade. Apenas achei adequado reconhecer a contribuição da Ré para muitas famílias de São Paulo, incluindo a minha. Prossigamos. Mas algo havia mudado no ar. Os olhares direcionados à Farina já não eram de curiosidade mórbida ou desdém. Havia agora um respeito silencioso, principalmente dos funcionários do tribunal, que provavelmente também tinham suas histórias de luta e reconheciam em Farina uma mulher que havia construído algo significativo. Quando Guilherme começou a apresentar a defesa, sua estratégia foi simples: demonstrar com documentos e relatórios financeiros que todas as decisões de Farina haviam sido tomadas no interesse da empresa e que os supostos desvios eram investimentos estratégicos em responsabilidade social, uma política
que existia desde a fundação da Vieira Construções. A cada argumento apresentado, cada documento exibido, a expressão de Dr. Mendonça tornava-se mais tensa. Os filhos evitavam olhar diretamente para a mãe, mas Farina os observava. Em Gabriel, via a ambição desenfreada que sempre o caracterizou, desde menino quando queria todos os brinquedos para si. Em Lino, o caçula influenciável via mais confusão do que convicção, provavelmente arrastado para aquela situação pelo irmão e pela cunhada. Após 3 horas de audiência, chegou o momento das considerações finais. Farina pediu para falar pessoalmente, dispensando temporariamente seu advogado. Com passos lentos, aproximou-se do centro da sala. Não levou anotações, não consultou papéis. O que precisava dizer vinha do coração ferido de uma mãe traída, mas também da dignidade de uma empresária que jamais se curvou às dificuldades. Excelências, senhoras e senhores presentes, estou aqui hoje não apenas para defender minha honra, mas para defender o legado de uma vida inteira compartilhada com Ernesto Vieira, meu falecido marido. A Vieira Construções não é apenas uma empresa. É um compromisso com a qualidade, com a ética e com as pessoas que ajudamos a construir seus sonhos, sejam eles uma simples reforma ou um grande empreendimento. Sua voz, antes firme, agora tremia levemente, não por medo, mas pela emoção controlada que finalmente encontrava expressão. Meus filhos alegam que não tenho capacidade para administrar o que eu mesma ajudei a construir. Questionam decisões de gestão que visavam preservar empregos durante a crise sanitária. Chamam de desvios os programas sociais que sempre fizeram parte da filosofia da empresa, programas que um dia beneficiaram até mesmo a família do meritíssimo juiz que hoje nos ouve. Gabriel remexeu-se na cadeira visivelmente incomodado. Lino mantinha os olhos baixos. Eu poderia usar esta oportunidade para expor detalhes da ingratidão que sofri nos últimos anos. Poderia enumerar as vezes em que fui deliberadamente excluída de eventos familiares, as mensagens não respondidas, os aniversários esquecidos. Poderia falar do Natal passado quando preparei a ceia para uma família que não apareceu. Uma senhora na plateia levou a mão aos lábios como se contivesse um soluço. Mas não farei isso, pois o que está em julgamento hoje não são as falhas de meus filhos como filhos, mas minhas supostas falhas como gestora. E sobre isso, os documentos apresentados falam por si. Cada decisão, cada investimento, cada iniciativa foi tomada pensando na perenidade da empresa, não em benefício próprio. Farina olhou diretamente para seus filhos pela primeira vez desde o início da audiência. Tudo o que construí foi para vocês. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada reunião aos domingos. O império pelo qual vocês tanto anseiam só existe por causa do amor que Ernesto e eu investimos nele. Um amor que, eu esperava, teria ensinado a vocês valores mais importantes que o poder e o dinheiro. Um silêncio pesado caiu sobre o tribunal. Alguns presentes trocaram olhares constrangidos, como se testemunhassem algo demasiado íntimo, demasiado doloroso. Excelência, não peço favorecimento, peço apenas justiça, e confio que, independentemente de nosso passado em comum, o Senhor a aplicará. Quando Farina retornou ao seu lugar, notou que o semblante do juiz havia mudado. Não era mais apenas o olhar de reconhecimento nostálgico, mas o de profundo respeito. O juiz consultou suas anotações por alguns minutos, que pareceram uma eternidade. Finalmente pronunciou-se. Esta corte reconhece a seriedade das acusações apresentadas. Entretanto, após análise minuciosa da documentação, não encontro evidências que sustentem as alegações de desvio de finalidade ou abuso de poder econômico. Pelo contrário, os registros demonstram uma gestão cautelosa em tempos difíceis, com decisões que preservaram a saúde financeira da empresa mesmo durante crises econômicas. Gabriel e Lino encaravam o juiz com expressões incrédulas, enquanto Exília sussurrava furiosamente ao advogado. Quanto aos programas sociais questionados, esta corte entende que fazem parte da identidade corporativa da Vieira Construções desde sua fundação, constituindo não desvios,
mas investimentos em capital social e reputação, ativos intangíveis, de valor inestimável no mercado atual. O juiz removeu os óculos num gesto que humanizou ainda mais sua figura de autoridade. Sendo assim, declaro improcedentes todas as acusações contra Farina Vieira, mantendo-a em pleno exercício de suas funções como presidente da Vieira Construções, conforme estabelecido no testamento de Ernesto Vieira. Determino ainda que as custas processuais e honorários advocatícios sejam arcados pelos autores da ação. Houve um burburinho na sala. Guilherme apertou levemente o braço de Farina em sinal de vitória, mas ela permaneceu imóvel, absorvendo o momento. Antes de encerrar esta sessão, continuou o juiz, gostaria de fazer uma observação pessoal, se me permitem. O direito societário e empresarial existe para proteger negócios, mas também para preservar os princípios que os sustentam. A Vieira Construções, pelo que pude averiguar, sempre se pautou pela ética, pela qualidade e pelo compromisso social. São valores que transcendem estatutos e contratos. Farina sentiu lágrimas se formando, mas as conteve. Não choraria ali. É com grande pesar que vejo membros de uma família tentarem destruir não apenas uma gestora competente, mas a própria mãe, por ambição. Espero sinceramente que esta decisão judicial seja apenas o primeiro passo para uma reconciliação familiar que, embora não seja objeto desta corte, certamente seria o desfecho mais justo para todos os envolvidos. Quando a sessão foi encerrada, Farina levantou-se com dignidade. Não havia júbilo em seu rosto, apenas a serenidade de quem cumpriu seu dever. Ao passar pelos filhos, seus olhos se encontraram brevemente. Não havia raiva naquele olhar materno, apenas uma profunda decepção, e talvez enterrada sob camadas de mágoa, uma centelha de esperança. Enquanto caminhava para a saída, notou algo surpreendente. As pessoas se levantavam à sua passagem. Não por obrigação ou protocolo, mas por um respeito espontâneo e genuíno. Funcionários do tribunal, advogados de outros casos, até mesmo a jovem estagiária que servia a água, todos prestavam uma homenagem silenciosa àquela mulher que enfrentou não apenas um sistema muitas vezes injusto, mas a própria família, com dignidade inabalável. Lá fora, o sol de fim de tarde tingia o céu de São Paulo com tons alaranjados. Os arranha-céus refletiam a luz como espelhos gigantes. Alguns daqueles prédios, Farina sabia, haviam sido construídos por sua empresa. Monumentos de concreto e vidro que, de alguma forma, contavam sua história. Guilherme ofereceu-se para levá-la para casa, mas ela recusou gentilmente. Precisava caminhar, sentir a cidade, reorganizar os pensamentos após a turbulência emocional daquele dia. Vamos conversar amanhã, Guilherme. Preciso processar tudo isso. Enquanto caminhava pela Avenida Paulista, Farina repassava mentalmente os acontecimentos. A vitória no tribunal trazia alívio, mas não cicatrizava completamente as feridas. Familiares. Parando em frente a uma vitrine, viu seu reflexo. Uma mulher de cabelos grisalhos, postura ereta, olhos cansados, mas serenos. Uma sobrevivente. Seu celular vibrou no bolso do tailleur. Era uma mensagem de Teresa, sua antiga secretária e amiga de décadas. Estou sabendo de tudo. Parabéns pela vitória. Ernesto estaria orgulhoso. Janta aqui em casa hoje? Não deve. Ficar sozinha num dia como esse. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios de Farina. Talvez, apesar das perdas, ainda houvesse pessoas que realmente se importavam. Talvez ainda houvesse espaço para reconstruções, não apenas de prédios, mas de relacionamentos, de confiança, de vida. Digitou uma resposta simples. Aceito o convite. Obrigada por estar sempre presente. Guardando o celular, Farina observou o fluxo de pessoas apressadas, cada uma carregando suas próprias histórias, seus próprios fardos, suas próprias vitórias e derrotas. Em meio a essa multidão anônima, ela era apenas mais uma, e ao mesmo tempo era singular. Uma viúva, sim. Uma CEO, certamente. Mas, acima de tudo, uma mulher que se recusava a ser quebrada pelo desamor daqueles que mais amava, e era nessa recusa, nessa dignidade inabalável, que residia sua verdadeira força. Se você está gostando da história,
digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando, 3 semanas se passaram desde o julgamento. A notícia da vitória de Farina no tribunal contra os próprios filhos havia vazado para a imprensa, gerando manchetes nos jornais de negócios e burburinho nos círculos empresariais de São Paulo. Matriarca da Vieira Construções mantém controle após disputa judicial com filhos, dizia a Folha de Negócios. Juiz reconhece competência de empresária de 65 anos contra acusações de desvio, publicava o Estadão. Farina evitava ler as notícias. Cada manchete era um lembrete doloroso da ruptura familiar. A vitória judicial, embora necessária, não trazia satisfação genuína, apenas a sensação amarga de que havia sido forçada a uma batalha que nunca desejou travar. Naquela manhã de terça-feira, Farina chegou mais cedo ao escritório da Vieira Construções, localizado no 18º andar de um prédio comercial no bairro de Pinheiros. Gostava desse momento de silêncio antes da chegada dos funcionários, quando podia contemplar a cidade, despertando pela janela panorâmica e organizar seus pensamentos para o dia. Dona Farina trouxe seu café, disse Augusto, o porteiro do prédio que há anos fazia questão de levar pessoalmente um café da padaria da esquina para ela todas as manhãs. Era um ritual simples que ambos valorizavam. Ele pelo respeito à mulher que sempre o tratou como igual. Ela pela gentileza, genuína em um mundo cada vez mais impessoal. Obrigada, Augusto. Como vai o Lucas? Já escolheu a faculdade? O rosto envelhecido do porteiro iluminou-se com a menção ao neto. Graças a Deus e à bolsa que a senhora arrumou para ele, vai começar engenharia civil no próximo semestre. O primeiro da família a entrar na faculdade. Farina sorriu, lembrando-se do programa de bolsas que havia criado para filhos e netos de funcionários, um dos desvios mencionados no processo movido pelos filhos. Pequenas ações que para ela não eram caridade, mas investimentos nas pessoas que formavam, o verdadeiro alicerce da empresa. Depois que Augusto saiu, Farina ligou o computador e começou a revisar os e-mails da noite anterior. Um deles chamou sua atenção. Era de Maurício Guedes, um antigo amigo de Ernesto e proprietário de uma construtora concorrente. O assunto era direto: proposta de colaboração urgente. Intrigada, abriu a mensagem. Maurício propunha uma parceria entre as empresas para um grande projeto de revitalização urbana na zona leste de São Paulo, uma licitação governamental que seria aberta no mês seguinte. Unindo nossas expertises, teremos chances muito maiores de ganhar este contrato bilionário, argumentava. A proposta era tentadora. A Vieira Construções tinha excelente reputação em projetos residenciais e comerciais, enquanto a Guedes Engenharia era especializada em infraestrutura urbana. Juntas formariam uma combinação competitiva difícil de superar. No entanto, algo no tom da mensagem incomodava Farina. A pressa de Maurício, a insistência em uma reunião, o quanto antes sem envolver muitas pessoas. Conhecia o mercado. Da construção civil há tempo suficiente para desconfiar de acordos apressados, especialmente em licitações governamentais. Seu instinto dizia que havia algo errado, e se havia uma coisa que Ernesto sempre valorizou nela, era sua intuição para negócios. Antes que pudesse refletir mais sobre o assunto, sua secretária, Roberta, entrou na sala. Bom dia, dona Farina. Desculpe interromper, mas o Sr. Gabriel está na recepção. Disse que precisa falar com a senhora urgentemente. Farina sentiu um aperto no peito. Desde o julgamento, não havia trocado uma palavra sequer com os filhos. O que Gabriel queria agora? Mande-o entrar, Roberta. Ajeitou-se na cadeira e respirou fundo, preparando-se emocionalmente para o encontro. Quando Gabriel entrou, Farina notou imediatamente as olheiras profundas e a barba por fazer, sinais de que o filho não estava bem. Bom dia, Gabriel, disse com voz neutra, nem calorosa nem fria. Sente-se, por favor. Ele hesitou por um momento antes de ocupar a cadeira, em frente à mesa da mãe. Seus olhos evitavam os dela, fixando-se ora na janela,
ora nos diversos prêmios empresariais expostos na estante ao fundo. Mãe, eu... começou com voz trêmula. Eu vim pedir desculpas. Farina manteve a expressão impassível. Anos de negociações difíceis haviam lhe ensinado a não revelar emoções prematuramente. No fundo, seu coração de mãe queria acreditar naquelas palavras, abraçar o filho, dizer que tudo ficaria bem. Mas a empresária em si, a mulher que havia sido forçada a defender sua honra em um tribunal, pedia cautela. Suas ações nos últimos meses falam mais alto que qualquer pedido de desculpas, Gabriel. Ele assentiu, visivelmente desconfortável. Eu sei. O que fizemos, o que eu fiz foi imperdoável, mas preciso que entenda que fui manipulado. Ercília e seu pai, desde o começo. Seu sogro? Farina interrompeu franzindo o senho. O que Maurício Guedes tem a ver com isso? O rosto de Gabriel empalideceu. Como sabe que estou falando do pai de Ercília? Farina girou o monitor do computador mostrando o e-mail aberto. Acabei de receber uma proposta de parceria dele. Coincidência curiosa, não, especialmente depois da decisão judicial. Gabriel passou a mão pelos cabelos num gesto nervoso que lembrava muito Ernesto. Não é coincidência. É por isso que estou aqui. Mãe, você não pode aceitar essa proposta, é uma armadilha. Nos minutos seguintes, Gabriel revelou um plano que deixou Farina atônita. Segundo ele, Maurício Guedes havia orquestrado toda a disputa familiar, usando Ercília para convencê-lo de que Farina estava obsoleta e prejudicando a empresa. O objetivo final era enfraquecer a Vieira Construções internamente para depois propor uma parceria, que na verdade seria o primeiro passo para uma aquisição hostil. A licitação é real, mas Maurício já tem acordos com pessoas do governo. Se entrarmos como parceiros, vamos nos comprometer com práticas questionáveis. Quando o escândalo estourar, será o fim da Vieira Construções, e aí ele comprará a empresa por uma fração do valor. Farina ouvia tudo com uma calma surpreendente. Por dentro, sentia uma mistura de raiva, decepção e, paradoxalmente, alívio. Alívio por saber que talvez a traição dos filhos tivesse sido em parte resultado de manipulação externa. Por que decidiu me contar isso agora, Gabriel? O que mudou? O filho finalmente encontrou coragem para olhar diretamente nos olhos da mãe. Ontem à noite, encontrei documentos no computador de Ercília. Contratos pré-elaborados, análises do valor de mercado da nossa empresa, até mesmo um plano detalhado de como distribuir os ativos depois da aquisição. Percebi que fui usado como peão em um jogo muito maior e que... Sua voz falhou. Que machuquei profundamente a pessoa que mais se sacrificou por mim na vida. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Gabriel. Entendo se não puder me perdoar. Não estou pedindo isso. Só queria alertá-la sobre o perigo. E dizer que, independentemente de tudo, eu ainda amo você, mãe. Farina manteve-se impassível por alguns segundos, que pareceram eternidade. Então, lentamente, levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade em movimento lá embaixo. Sabe, Gabriel, quando seu pai morreu, muitas pessoas me disseram para vender a empresa. Uma viúva não deveria carregar tanto peso, diziam. Como se todos os anos que trabalhei ao lado de Ernesto não tivessem significado nada. Como se eu fosse apenas a esposa do empresário e não uma empresária por mérito próprio. Virou-se para o filho com uma expressão que mesclava firmeza e compaixão. O que mais me doeu no processo não foram as acusações em si, mas ver meus próprios filhos a quem dediquei minha vida, compartilhando dessa visão diminuta sobre mim. Gabriel abaixou a cabeça envergonhado. Quanto a Maurício Guedes, continuou Farina voltando para sua mesa, eu já desconfiava de suas intenções. Seu pai sempre dizia que Maurício era brilhante nos negócios, mas moralmente flexível. Por isso nunca aceitamos parcerias com ele, apesar das inúmeras propostas ao longo dos anos. Pegou o telefone e discou um número. Roberta, por favor, peça ao Dr. Guilherme para vir ao meu escritório imediatamente e agende uma reunião com a diretoria para esta tarde. Temos assuntos urgentes a tratar. Desligou e encarou o filho com determinação renovada.
Quanto ao seu pedido de desculpas, Gabriel, aceito o alerta sobre Maurício como um primeiro passo, mas a confiança, uma vez quebrada, precisa ser reconstruída com tempo e ações concretas, não apenas palavras. Levantou-se, sinalizando o fim da conversa. Agora preciso lidar com esta situação. Se realmente quer fazer a coisa certa, vá para casa e traga todas as evidências que encontrou. E prepare-se. Seu sogro não ficará nada satisfeito quando descobrir. Quando Gabriel saiu, Farina permitiu-se um momento de fraqueza. Seus ombros, sempre eretos diante dos outros, curvaram-se levemente sob o peso das emoções. Caminhou até o pequeno banheiro anexo ao escritório e fitou seu rosto no espelho. As rugas pareciam mais profundas hoje, os olhos mais cansados. Respingou água no rosto e respirou fundo, recuperando a compostura. Não é hora de fraquejar, murmurou, para si mesma. Quando o Dr. Guilherme chegou, Farina já havia recuperado sua postura de CEO. Explicou a situação com clareza, sem omitir a visita de Gabriel nem suas próprias suspeitas sobre Maurício Guedes. Precisamos de uma estratégia defensiva e ofensiva ao mesmo tempo, concluiu. Quero proteger a empresa de qualquer tentativa de aquisição hostil e, simultaneamente, expor as práticas antiéticas de Guedes sem nos comprometermos. Guilherme ajustou os óculos pensativo. Se o que Gabriel disse for verdade, isso explica muita coisa. Maurício Guedes tem fama de predador corporativo. Já absorveu 3 construtoras menores nos últimos 5 anos, sempre usando métodos, digamos, pouco ortodoxos. O que sugere? Primeiro, documentação. Precisamos registrar tudo. O e-mail, o depoimento de Gabriel, as evidências que ele prometeu trazer. Segundo, contra-espionagem. Vamos fingir interesse na proposta, marcar uma reunião, mas estaremos preparados. Farina concordou, sentindo uma faísca da antiga energia que a caracterizava nos tempos áureos ao lado de Ernesto. Havia um plano, havia um caminho a seguir. E quanto a Lino, perguntou Guilherme, ele também está envolvido nessa conspiração? A menção ao filho caçula trouxe uma pontada de dor. Lino sempre fora o mais sensível, o mais artístico, um sonhador que acabou estudando administração apenas para agradar ao pai. Diferente de Gabriel, cuja ambição era genuína, Lino parecia sempre deslocado no mundo corporativo. Não sei, respondeu com honestidade, mas conheço meu filho. Lino pode ter sido manipulado com mais facilidade que Gabriel. Sempre buscou aprovação. O restante do dia foi dedicado a elaborar uma estratégia. A reunião com a diretoria foi tensa, mas produtiva. Todos concordaram que a proposta de Maurício Guedes representava uma ameaça, não uma oportunidade. Farina decidiu marcar uma reunião com ele para a semana seguinte, tempo suficiente para coletar mais informações e preparar uma resposta adequada. À noite, sozinha em seu apartamento na Avenida Paulista, Farina sentou-se na varanda com uma taça de vinho tinto, um ritual que mantinha desde os tempos em que Ernesto estava vivo. Contemplou as luzes da cidade, permitindo-se imaginar como seria se o marido ainda estivesse ali, compartilhando aquele momento, oferecendo sua sabedoria e apoio. "O que você faria, Ernesto?" perguntou ao céu estrelado. Quase podia ouvir a resposta em sua mente, com aquele sotaque italiano que nunca desapareceu completamente, mesmo após décadas no Brasil. "Faria o que você está fazendo, amore. Protegeria o que construímos e tentaria salvar nossa família, ao mesmo tempo." O telefone interrompeu seus pensamentos. Era Teresa, preocupada por não ter notícias dela o dia todo. "Estou bem, Teresa. Só um dia complicado." "Gabriel foi te ver, não foi? Roberta me contou." Farina sorriu. Teresa, antiga secretária de Ernesto e agora aposentada, ainda mantinha seus contatos na empresa. Nada acontecia na Vieira Construções sem que ela soubesse. "Sim, foi surpreendente. E o que você vai fazer agora?" A pergunta pairou no ar por alguns segundos, carregada de significados. "Vou fazer o que sempre fiz, Teresa. Encarar o problema de frente, com dignidade. E talvez tentar reconstruir algumas pontes que foram quebradas." Depois de desligar, Farina permaneceu na varanda por mais algum tempo.
Havia algo libertador em enfrentar mais esta crise. Durante anos após a morte de Ernesto, sentira-se como se estivesse apenas sobrevivendo, administrando o luto e a empresa simultaneamente, sem verdadeiramente viver. Agora, ironicamente, a traição e a conspiração haviam despertado nela uma vitalidade que pensava ter perdido para sempre. Na manhã seguinte, acordou antes do despertador, com uma clareza mental que não sentia há tempos. Tomou seu café reforçado, vestiu um tailleur azul marinho que sempre lhe trazia confiança e dirigiu até o escritório. Roberta a recebeu com uma expressão apreensiva. Dona Farina, Lino está esperando na sala de reuniões. Chegou há meia hora e parece bastante nervoso. Farina sentiu o coração acelerar. 2 filhos em 2 dias, depois de meses de silêncio. O que isso significava? Ao entrar na sala de reuniões, encontrou Lino andando de um lado para outro, com as mãos nos bolsos. Ao vê-la, congelou no lugar, como um adolescente pego em alguma travessura. Mãe, disse simplesmente com voz embargada. Diferente de Gabriel, Lino sempre fora mais expressivo, mais transparente em suas emoções. E naquele momento, seus olhos refletiam uma mistura de vergonha, arrependimento e medo. Bom dia, Lino, respondeu Farina, mantendo o tom neutro que usara com Gabriel. Sente-se, por favor. Ele obedeceu, sentando-se na ponta da cadeira, como se estivesse pronto para fugir a qualquer momento. Gabriel me contou que conversou com a senhora ontem. Sim, seu irmão veio com algumas revelações interessantes. Lino engoliu em seco. Ele contou tudo? Sobre como Maurício Guedes tem manipulado vocês para tentar assumir a empresa? Sim. O jovem pareceu simultaneamente aliviado e ainda mais angustiado. Então a senhora já sabe. Sobre o plano, sobre Ercília, sobre tudo. Farina observou o filho com atenção. Havia algo mais ali. Algo que Gabriel não mencionara. Por que não me conta a sua versão, Lino? Ele respirou fundo como se reunisse coragem. Maurício procurou Gabriel primeiro, logo depois do funeral do pai. Disse que a empresa precisava de sangue novo na liderança, que a senhora não aguentaria a pressão, que era o momento de Gabriel assumir o que era seu por direito. Ercília, que já conhecia o jogo do pai, reforçou a ideia. Farina assentiu. Até aí, nenhuma novidade. No início, era só sobre convencer a senhora a se aposentar, a passar o comando para Gabriel. Mas quando a senhora se recusou, quando demonstrou que conhecia o negócio melhor que qualquer um de nós, o plano mudou. Os olhos de Lino se encheram de lágrimas. Maurício sugeriu o processo judicial. Disse que seria uma forma de pressionar, de desgastar a sua imagem perante o conselho. E então, hesitou visivelmente desconfortável. Então Ercília sugeriu que eu testemunhasse contra a senhora, que eu inventasse histórias sobre comportamento errático, decisões impulsivas, que eu... Sua voz falhou. Que eu dissesse que havia alterando documentos, destruindo evidências. Farina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Manipulação era uma coisa, perjúrio era algo muito mais grave. E você aceitou? Perguntou, sua voz agora fria como gelo. Não, exclamou Lino com veemência. Nunca aceitaria isso. Foi por isso que me afastei nas últimas semanas. Gabriel e Ercília achavam que eu estava reunindo provas, mas, na verdade, eu estava tentando encontrar uma saída dessa situação sem magoar ninguém. Lino enterrou o rosto nas mãos. Sou um covarde, mãe. Não tive coragem de enfrentá-los, nem de vir falar com a senhora. Fiquei paralisado, dividido entre a lealdade ao meu irmão e o amor pela senhora. E, no fim, não fiz nada para impedir o que aconteceu. Farina observou o filho por alguns instantes. Sempre soubera que Lino era diferente de Gabriel. Menos ambicioso, mais sensível, mais parecido com ela mesma quando jovem. Talvez por isso esperasse mais dele, uma decepção ainda mais profunda. Por que está me contando isso agora, Lino? Porque não posso mais viver com esse peso. E porque... Levantou o rosto molhado de lágrimas. Porque descobri algo muito pior ontem à noite. Farina franziu o senho, preocupada. O que poderia ser pior que tentar destruir a própria mãe em um tribunal? Ontem ouvi uma conversa entre Maurício e Ercília. Eles não me viram.
Estavam falando sobre a proposta de parceria que enviariam para a senhora. Maurício disse que, se a senhora aceitasse, o próximo passo seria resolver o problema de forma definitiva. Um arrepio percorreu a espinha de Farina. O que exatamente isso significa? Não tenho certeza, mas o jeito como ele disse... Lino engoliu em seco. Mãe, acho que ele estava sugerindo algo muito mais sinistro que uma aquisição hostil. E Ercília não protestou. Por alguns instantes, Farina ficou em silêncio, processando a informação. Seria possível que Maurício Guedes estivesse considerando medidas mais drásticas. Conhecia o homem há décadas. Sabia de sua reputação de negociador implacável. Mas isso seria cruzar uma linha que ela jamais imaginara possível. Você tem alguma prova dessas conversas, Lino? Não, mas... Seus olhos se iluminaram subitamente. Posso conseguir. Maurício vem jantar em casa hoje à noite. Se eu colocar o celular para gravar... Não, interrompeu Farina firmemente. Não quero que se coloque em risco. Já temos o suficiente para agir. Levantou-se e caminhou até a janela, observando o movimento das nuvens no céu de São Paulo. Quando se virou, havia uma determinação renovada em seu olhar. Lino, preciso que faça algo por mim. Algo difícil, mas necessário. Qualquer coisa, mãe. Quero que continue agindo normalmente. Não deixe que Maurício ou Ercília suspeitem que você veio falar comigo. Continue sendo o filho indeciso, o irmão leal a Gabriel. Lino pareceu confuso. A senhora está pedindo que eu espione. Para a senhora, estou pedindo que me ajude a proteger nossa família e nossa empresa. Quero descobrir exatamente o que Maurício está planejando, até onde ele pretende ir. E para isso, preciso de alguém por dentro. O jovem hesitou por um momento, depois assentiu lentamente. Farei o que for preciso para consertar meus erros, mãe. Farina aproximou-se e, pela primeira vez desde o início da disputa judicial, tocou o filho. Um leve aperto no ombro que comunicava mais que palavras. Obrigada, Lino. E tenha cuidado. Depois que o filho saiu, Farina convocou Guilherme e seu chefe de segurança, Paulo, um ex-policial que trabalhava na empresa há mais de uma década. Explicou a situação sem omitir detalhes, inclusive a suspeita, mais sombria levantada por Lino. Precisamos de proteção, concluiu. Não apenas para mim, mas para Gabriel e Lino também. Se Maurício realmente estiver considerando medidas extremas, Paulo assentiu gravemente. Vou reforçar a segurança pessoal e também os sistemas da empresa. E sugiro que a senhora não compareça pessoalmente à reunião com Maurício Guedes. Podemos fazer por videoconferência, alegando uma viagem de negócios. Não, respondeu Farina com firmeza. Não vou me esconder. Mas quero que esteja presente na reunião, Paulo. E também quero câmeras gravando tudo. Guilherme parecia preocupado. Farina, se realmente acredita que Maurício possa representar um perigo físico, talvez devêssemos envolver as autoridades. Com que provas? Temos apenas o relato de Lino sobre uma conversa ambígua que ele ouviu parcialmente. Precisamos de mais. Os três passaram a hora seguinte elaborando um plano detalhado. Ao final, Farina sentia-se mais confiante. Havia riscos, certamente, mas também havia uma estratégia. O dia transcorreu normalmente, ou o mais normal possível considerando as circunstâncias. À tarde, Farina recebeu uma ligação de Gabriel, informando que havia conseguido copiar alguns documentos do computador de Ercília antes de sair de casa. São arquivos PDF, contratos pré-elaborados para a transferência de ações, análises financeiras detalhadas da nossa empresa, até mesmo um plano de comunicação para quando a aquisição fosse anunciada. Você ainda está na casa de Ercília? Perguntou Farina preocupada. Não, estou em um hotel. Deixei uma mensagem dizendo que precisava de um tempo para pensar, que a pressão do processo e tudo mais estava me afetando. Boa decisão, fique lá por enquanto. E Gabriel, hesitou por um momento. Cuide-se. Ao final do dia, quando a maioria dos funcionários já havia deixado o escritório, Farina permaneceu em sua sala, revisando documentos e finalizando detalhes para a reunião com Maurício, marcada para a manhã seguinte. Roberta entrou com uma xícara de chá. A senhora deveria ir para casa, dona Farina. Está aqui desde as 7 da manhã. Farina sorriu para a secretária,
que havia permanecido leal mesmo nos momentos mais difíceis. Só mais alguns minutos. Roberta, prometo. Quando finalmente deixou o escritório, já passava das 9 da noite. O motorista a aguardava no estacionamento, conforme as novas instruções de segurança estabelecidas por Paulo. No trajeto para casa, Farina observava as luzes da cidade e refletia sobre os acontecimentos dos últimos dias. Era irônico, pensou, como a vida dava voltas. Há apenas uma semana, sentira-se sozinha, traída pelos próprios filhos, lutando para defender sua honra em um tribunal. Agora, estava em meio a uma trama digna de um filme de suspense, com Gabriel e Lino de volta ao seu lado, enfrentando uma ameaça que ia muito além de disputas familiares. Ao chegar em casa, a sensação de solidão que costumava dominá-la foi substituída por uma estranha quietude determinada. Tomou um banho demorado, preparou um chá de camomila e sentou-se na varanda, como fazia todas as noites. É mais uma batalha, Ernesto, murmurou para o céu estrelado. Mais uma que vamos vencer juntos, mesmo que você esteja apenas em meu coração agora. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Lino, falando baixo, como se temesse ser ouvido. Mãe, acabei de sair do jantar. Maurício estava estranho, nervoso. Ouvi-o falar ao telefone sobre acelerar os planos. A reunião de amanhã, tenho medo do que ele possa fazer. Você está seguro agora, Lino? Sim, estou indo para o apartamento de um amigo. Não quero voltar para casa, não me sinto confortável. Com Essília e Gabriel fora. Fez bem, fique lá e não comente com ninguém sobre nossa conversa. Depois de desligar, Farina sentiu um calafrio que não tinha relação com a temperatura amena daquela noite de outono. A intuição que sempre, fora sua aliada nos negócios, agora soava alarmes internos. Havia perigo real na situação, mais do que imaginara inicialmente. Pegou o telefone novamente e ligou para Paulo informando-o das novidades. Vou reforçar a segurança para a reunião de amanhã, garantiu ele. E sugiro que a senhora não vá sozinha ao escritório pela manhã. Mandarei um carro buscá-la. Obrigada, Paulo. E verifique se as câmeras estão funcionando perfeitamente. Quero tudo gravado. Ao desligar, Farina notou que suas mãos tremiam levemente. Não era apenas medo, era adrenalina, a mesma que sentira nos primeiros grandes negócios da Vieira Construções, quando cada contrato assinado significava a sobrevivência da pequena empresa familiar. Respirou fundo, centrando-se. Amanhã seria um dia decisivo, não apenas para seu futuro pessoal, mas para o legado que ela e Ernesto haviam construído. Um legado que, agora ela compreendia, ainda tinha chance de ser transmitido aos filhos, apesar dos erros e traições do caminho. Pela primeira vez em muito tempo, adormeceu rapidamente, com a tranquilidade de quem sabe exatamente o que deve fazer. A manhã de quinta-feira amanheceu com um céu cinzento, típico de São Paulo no outono. Farina acordou antes do despertador, sentindo-se estranhamente revigorada apesar da tensão. Vestiu-se com cuidado especial, escolhendo um tailleur vermelho escuro que Ernesto sempre elogiava. A cor do poder, dizia ele. Conforme combinado, Paulo a aguardava com um carro na portaria do prédio. Bom dia, dona Farina. Está tudo preparado para a reunião. A sala foi verificada, as câmeras estão funcionando e temos 2 seguranças extras posicionados estrategicamente. Os meus filhos. Gabriel continua no hotel sob vigilância discreta. Lino está no apartamento do amigo, também seguro. Durante o trajeto até o escritório, Farina revisou mentalmente sua estratégia. Não confrontaria Maurício diretamente sobre suas verdadeiras intenções. Deixaria que ele revelasse seu jogo aos poucos, reunindo evidências ao longo da conversa. Ao chegar ao escritório, encontrou Guilherme já à sua espera, com uma pasta de documentos e expressão grave. "Pronta para isso?" perguntou ele. "Mais do que nunca", respondeu Farina, com uma confiança que surpreendeu até a si mesma. Às 10 em ponto, Roberta anunciou a chegada de Maurício Guedes. Farina e Guilherme trocaram olhares determinados antes de se dirigirem à sala de reuniões, onde Paulo já estava posicionado discretamente em um canto. Maurício entrou com seu característico sorriso de tubarão, amplo, mas nunca alcançando os olhos calculistas. Alto, elegantemente vestido, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados,
Ele emanava uma confiança que beirava a arrogância. "Farina, minha querida!" exclamou como se fossem velhos amigos reunidos para um chá. "Quanto tempo?" Ele avançou para abraçá-la, mas Farina estendeu a mão, mantendo a distância profissional. "Maurício, obrigada por vir. Este é Dr. Guilherme Alves, nosso conselheiro jurídico, e Paulo Ribeiro, chefe de segurança da Vieira Construções." O sorriso de Maurício vacilou por um instante, claramente surpreso pela presença de outras pessoas. "Não sabia que teríamos companhia. Pensei que nossa conversa seria mais íntima." "A Vieira Construções opera com total transparência", respondeu Farina com um sorriso educado, "especialmente em potenciais parcerias de grande porte." Todos se sentaram e Farina manteve o controle da reunião desde o início, pedindo que Maurício apresentasse formalmente sua proposta. Por quase uma hora, o empresário expôs o projeto de revitalização urbana na Zona Leste, falando com entusiasmo sobre os benefícios mútuos da parceria, os lucros estimados, as sinergias operacionais. Sua apresentação era impecável, profissional, para olhos menos experientes, pareceria genuinamente vantajosa para ambas as empresas. Mas Farina notava as pequenas inconsistências, as informações deliberadamente omitidas, as cláusulas contratuais ambíguas nos documentos que ele distribuiu. Percebeu também seu desconforto crescente com a presença de Paulo, cujos olhos atentos não perdiam um movimento sequer. "Parece um projeto promissor", comentou Farina quando Maurício concluiu. "Mas tenho algumas dúvidas sobre os aspectos financeiros. Por exemplo, esta cláusula sobre investimentos adicionais em caso de atrasos." "Detalhes, minha cara. Podemos ajustar isso depois." "Detalhes são importantes, Maurício, assim como as pessoas com quem escolhemos fazer negócios." Algo no tom de Farina fez Maurício estreitar os olhos desconfiado. "O que quer dizer com isso?" "Quero dizer que avaliamos nossos parceiros não apenas pelo potencial de lucro, mas também por sua ética e valores." Maurício riu, um som artificial que não escondia seu crescente desconforto. "Ética é importante, claro, mas negócios são negócios, não é mesmo? E falando em negócios, soube que teve alguns problemas familiares recentemente. Uma pena que Gabriel e Lino tenham recorrido a medidas tão drásticas." Era a primeira menção direta aos filhos, uma sondagem clara para avaliar o terreno. "Sim, foi uma situação difícil", respondeu Farina, mantendo a expressão neutra. "Mas felizmente já resolvida. De fato, tive conversas esclarecedoras com meus filhos esta semana." A mudança na expressão de Maurício foi sutil, mas perceptível. Um leve enrijecimento da mandíbula, um brilho calculista nos olhos. "Mesmo? Que interessante. Gabriel não mencionou nada quando falei com Exília ontem. Talvez porque algumas revelações foram recentes." O clima na sala mudou perceptivelmente. A dança de cordialidades deu lugar a uma tensão palpável. "Que tipo de revelações?" perguntou Maurício com um sorriso que não escondia mais sua inquietação. "Sobre influências externas em assuntos familiares, sobre manipulações e planos de longo prazo." Maurício endireitou-se na cadeira, seus olhos agora frios como pedras. "Não sei do que está falando, Farina. Vim aqui para discutir uma parceria de negócios legítima, não para ouvir insinuações vagas." "Não são insinuações, Maurício. Tenho documentos, e-mails, depoimentos. Sei exatamente o que estava planejando." O empresário empalideceu ligeiramente, mas rapidamente recuperou a compostura. "Está me acusando de algo? Porque se estiver, isso é difamação, e meus advogados..." "Não estou acusando", interrompeu Farina calmamente. "Estou afirmando. Você usou minha nora para manipular meu filho mais velho, orquestrou um processo judicial para me desgastar e agora propõe uma parceria que é apenas o primeiro passo para absorver a Vieira Construções." Maurício levantou-se abruptamente, sua cordialidade completamente dissipada. "Isso é absurdo. Vim aqui com uma proposta de boa-fé e sou recebido com paranoia e insultos. A reunião está encerrada." Quando se virou para sair, Paulo bloqueou discretamente a porta. Guilherme abriu sua pasta e retirou uma série de documentos. "Antes de ir", disse Farina, ainda sentada tranquilamente, "talvez queira ver isso." Guilherme deslizou os papéis pela mesa.
Eram cópias dos arquivos que Gabriel havia obtido do computador de Ercília, análises detalhadas dos ativos da Vieira Construções, planos de reestruturação pós-aquisição, até mesmo uma lista de funcionários a serem demitidos, com Farina encabeçando a lista. Maurício fitou os documentos, seu rosto uma máscara de fúria contida. Isso não prova nada. São apenas estudos preliminares, análises hipotéticas que qualquer empresa faz antes de considerar parcerias. E isto? Perguntou Farina, enquanto Guilherme apresentava o próximo documento. Um e-mail de Maurício para Ercília, datado de 2 dias após o funeral de Ernesto, com instruções explícitas sobre como convencer Gabriel a assumir o controle da empresa. E talvez isso esclareça suas verdadeiras intenções, continuou, mostrando uma transcrição da conversa telefônica que Paulo havia interceptado na noite anterior. Uma conversa em que Maurício falava explicitamente sobre remover o problema, de forma permanente, após a assinatura do contrato de parceria. O empresário empalideceu completamente. Seus olhos moviam-se freneticamente entre os documentos, Farina e a porta bloqueada por Paulo. Isso é invasão de privacidade, espionagem corporativa. Vou processar todos vocês por favor, Maurício, interrompeu Farina com uma calma que contrastava com a agitação do homem. Não complique sua situação. Temos evidências suficientes não apenas para um processo civil por conspiração e tentativa de aquisição fraudulenta, mas também para uma investigação criminal sobre suas intenções mais sombrias. Maurício parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. O predador corporativo implacável agora parecia acuado, encurralado. "O que você quer?" perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. "Quero que saia da vida da minha família. Quero uma declaração assinada, admitindo sua participação na manipulação de meus filhos. E quero sua palavra de que a Guedes Engenharia jamais tentará qualquer aproximação com a Vieira Construções enquanto eu viver. Isso arruinaria minha reputação. Você planejava arruinar muito mais do que minha reputação, Maurício." Seguiram-se minutos tensos de negociação. Ao final, um acordo foi estabelecido. Maurício assinaria uma confissão que ficaria sob a guarda de Guilherme, a ser usada apenas se ele violasse os termos do acordo. Em troca, Farina não tornaria públicas as evidências que possuía nem processaria formalmente a Guedes Engenharia. Quando a reunião terminou, Maurício saiu cabisbaixo, derrotado. Paulo o acompanhou até o elevador, garantindo que deixasse o prédio sem incidentes. Farina permaneceu na sala de reuniões com Guilherme, ambos processando a intensidade do confronto. "Você foi brilhante", disse o advogado, genuinamente impressionado. Ele não teve chance. Um pequeno sorriso de satisfação surgiu nos lábios de Farina. "Não foi apenas estratégia jurídica, Guilherme. Foi justiça. Por mim, pela empresa, pelos meus filhos que ele tentou manipular. E por Ernesto." No final daquela tarde, Farina convocou Gabriel e Lino para uma reunião em seu apartamento. Terreno neutro, longe do escritório. Ambos chegaram separadamente, ainda cautelosos, carregando o peso da culpa e da vergonha. A conversa foi difícil. Dolorosa, mas necessária. Farina relatou o confronto com Maurício, a confissão obtida, o acordo estabelecido. Explicou que a ameaça externa havia sido neutralizada, mas que as feridas familiares ainda precisavam de tempo para cicatrizar. "E quanto a Ercília?" perguntou Gabriel, claramente sofrendo com a situação. "Essa é uma decisão que cabe a você", respondeu Farina com seriedade. "Mas considere cuidadosamente se pode confiar em alguém que participou ativamente de um plano para destruir sua própria família." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Gabriel. Lino, sentado ao lado do irmão, colocou a mão em seu ombro em um gesto de apoio. Um vislumbre da união familiar que um dia existira. "Vocês dois cometeram erros graves", continuou Farina. "Traíram minha confiança, atacaram o legado que construí com seu pai, causaram dor que jamais imaginei sentir." Ambos abaixaram a cabeça, incapazes de negar a verdade de suas palavras. "Mas..." Sua voz suavizou-se. "Vocês também demonstraram coragem ao reconhecerem seus erros e
tentarem corrigi-los. E por isso estou disposta a começar um processo de reconciliação. Os olhos dos filhos se ergueram, repletos de esperança e incredulidade. Nenhum deles esperava uma abertura para a reconciliação após tudo o que haviam feito. Será um processo lento, continuou Farina. A confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói da noite para o dia. Mas estou disposta a tentar se vocês também estiverem. Estamos, responderam quase em uníssono, com a sinceridade estampada em seus rostos. Então vamos começar de novo. Não como CEO e herdeiros, mas como mãe e filhos. O resto construiremos, aos poucos. Naquela noite, pela primeira vez em anos, jantaram juntos. A conversa foi hesitante no início, pontuada por silêncios desconfortáveis, mas gradualmente evoluiu para algo mais natural. Recordaram histórias da infância, momentos com Ernesto, pequenas lembranças que haviam sido soterradas pela ambição e pelos ressentimentos. Quando os filhos finalmente foram embora, já passava da meia-noite. Farina sentou-se em sua varanda com a habitual taça de vinho, contemplando as luzes da cidade como fazia todas as noites. Mas havia algo diferente agora. Uma leveza, uma sensação de que algo importante havia sido conquistado. Conseguimos, Ernesto, murmurou para o céu estrelado. Salvamos a empresa. E talvez, com o tempo, possamos salvar nossa família também. Nos dias que se seguiram, a vida retomou um ritmo mais tranquilo. A notícia de que o processo judicial havia sido completamente retirado circulou rapidamente nos meios empresariais, fortalecendo ainda mais a posição de Farina. Maurício Guedes, cumprindo o acordo, manteve distância, embora rumores sobre dificuldades na Guedes Engenharia começassem a surgir. Gabriel anunciou sua separação de Exília, um processo doloroso, mas necessário. Lino, por sua vez, encontrou coragem para revelar um desejo há muito reprimido. Queria cursar arquitetura, não seguir na administração da empresa. Sempre soube que você tinha esse talento, comentou Farina, quando o filho mostrou seus desenhos. Seu pai também sabia. Por que acha que ele insistia tanto para você visitar as obras conosco? Um mês após o confronto com Maurício, Farina tomou uma decisão importante. Convocou uma reunião com toda a diretoria da Vieira Construções, incluindo Gabriel, que havia sido reintegrado em um cargo de menor responsabilidade como parte de seu processo de reaproximação com a empresa. Durante as últimas semanas, refleti muito sobre o futuro da nossa empresa, começou ela, sobre o legado que Ernesto e eu construímos e como ele deve continuar quando eu não estiver mais aqui. A sala ficou em absoluto silêncio, todos atentos. As palavras da mulher que havia enfrentado tentativas de destituição, processos judiciais e até ameaças veladas, emergindo mais forte a cada desafio. Decidi implementar um plano de sucessão gradual. Nos próximos 5 anos, prepararei a próxima geração de líderes da Vieira Construções. Não apenas meus filhos, mas também talentos promissores dentro da nossa própria equipe. Olhares surpresos foram trocados ao redor da mesa. Após tudo o que havia acontecido, poucos esperavam que Farina mencionasse sucessão tão cedo. Isso não significa que estou me afastando. Pelo contrário, estarei mais presente do que nunca, compartilhando conhecimento, experiência, valores. Quero garantir que quando chegar a hora da transição, ela aconteça naturalmente, sem traumas. Os olhos de Gabriel brilhavam com emoção contida. Era mais do que ele merecia, mais do que ousava esperar após sua traição. E para começar esse processo, anuncio a criação do Instituto Ernesto Vieira, uma fundação dedicada a projetos sociais nas comunidades onde temos obras, proporcionando educação técnica, moradia digna e oportunidades de trabalho. A iniciativa foi recebida com aplausos entusiasmados. Todos ali conheciam a história da empresa, sabiam da importância que o aspecto social sempre teve para Ernesto e Farina. O Instituto será presidido por Teresa, minha amiga de longa data, e pessoa que compartilha nossa visão de responsabilidade social. E terá como diretor executivo, Fei fez uma pausa significativa, Lino Vieira, que contribuirá com sua visão criativa enquanto conclui seus estudos em arquitetura.
O rosto do filho caçula iluminou-se com surpresa e gratidão. Era uma chance de contribuir para o legado, familiar usando seus verdadeiros talentos, não tentando se encaixar em um molde que nunca lhe serviu. Quanto a Gabriel, continuou, ele assumirá gradualmente a supervisão dos projetos comerciais, trabalhando diretamente comigo para compreender não apenas os aspectos técnicos e financeiros, mas principalmente os valores e princípios que sustentam nossas decisões. Na sala, o clima era de otimismo renovado. Após meses de incertezas e tensões, a Vieira Construções parecia finalmente entrar em um período de estabilidade e crescimento planejado. Quando a reunião terminou, Farina permaneceu sozinha na sala por alguns minutos, observando a vista da cidade pela janela panorâmica. São Paulo se estendia até onde os olhos podiam alcançar, caótica, vibrante, desafiadora, assim como a própria vida. Pensou em tudo o que havia enfrentado desde a morte de Ernesto. O luto sufocado pela necessidade de assumir o controle, o afastamento gradual dos filhos, a traição, o tribunal, as ameaças veladas de Maurício. Cada provação parecera intransponível. Em seu momento, cada dor insuportável em sua intensidade. E, no entanto, ali estava ela. Não apenas sobrevivente, mas verdadeiramente viva. Não apenas gerenciando crises, mas construindo o futuro. De seu escritório, podia ver alguns dos edifícios erguidos pela Vieira Construções ao longo das décadas. Monumentos não apenas de concreto e aço, mas de perseverança, visão e trabalho árduo. Assim como esses edifícios, ela permanecia de pé, resistindo às tempestades, oferecendo abrigo, deixando um legado. Vocês já se perguntaram como reagiriam se estivessem no lugar de Farina, tendo que enfrentar a traição de pessoas tão próximas? Compartilhem nos comentários se já passaram por algo nem que fosse remotamente parecido. 6 meses depois, Farina estava em casa numa manhã de domingo, preparando o almoço para a família, um hábito recém-retomado que agora acontecia quinzenalmente. A cozinha estava impregnada com o aroma de molho de tomate fresco e manjericão, a receita tradicional que Ernesto trouxera da Itália e que se tornara uma marca registrada dos almoços familiares. O interfone tocou. Era Gabriel chegando mais cedo que o combinado, trazendo um envelope grande sob o braço. "Bom dia, mãe", cumprimentou beijando-lhe a testa. Seu semblante estava mais leve nos últimos meses, como se um peso enorme houvesse sido removido de seus ombros. O peso da ambição desmedida, da influência tóxica de Essília, do remorso pela traição. Chegou cedo. O almoço ainda vai demorar um pouco. Na verdade, vim antes de propósito. Queria mostrar algo antes que Lino e Teresa chegassem. Sentaram-se na sala ampla com vista para o Parque Ibirapuera. Gabriel abriu cuidadosamente o envelope e retirou uma série de plantas arquitetônicas. "São os projetos para a nova sede da empresa", explicou com entusiasmo contido. "Lino desenhou o conceito inicial e nosso departamento de arquitetura desenvolveu os detalhes técnicos." Farina examinou os desenhos com atenção. O projeto era impressionante, um edifício moderno, sustentável, que homenageava as raízes da empresa enquanto apontava para o futuro. "É exatamente o que imaginávamos", murmurou surpresa com a precisão com que o projeto capturava a visão que ela e Ernesto sempre tiveram. "Olhe este detalhe", disse Gabriel, apontando para o lobby principal no desenho. "Haverá um mural, contando a história da empresa, desde a pequena loja no Brás até hoje. E o auditório principal levará o nome de papai." Os olhos de Farina marejaram. Não era apenas um prédio. Era uma celebração do legado que ela e Ernesto haviam construído. Uma promessa de que esse legado continuaria através das próximas gerações. "Há mais uma coisa", continuou Gabriel, retirando um documento do envelope. "É uma proposta formal da diretoria. Queremos nomear o centro de treinamento dentro da nova sede como Centro Educacional Farina Vieira." A emoção tomou conta de Farina, que não conseguiu conter as lágrimas. Não eram apenas o reconhecimento e a homenagem que a comoviam. Era a compreensão de que seus valores fundamentais, especialmente o compromisso com a educação e o desenvolvimento das pessoas,
haviam finalmente sido verdadeiramente abraçados pelos filhos. Obrigada, conseguiu dizer finalmente. Isso significa muito para mim. Gabriel sorriu, seus próprios olhos úmidos de emoção. É o mínimo que podemos fazer. Você salvou a empresa, mãe, e nos salvou também. O som do interfone interrompeu o momento. Lino e Teresa haviam chegado. Logo a casa encheu-se de vozes animadas, risadas, o barulho confortável de uma família reunida. Durante o almoço, Farina observava silenciosamente seus filhos. Gabriel, mais maduro e reflexivo, compartilhava ideias sobre novos mercados para a empresa. Lino, finalmente seguindo sua verdadeira vocação, falava com paixão sobre os projetos arquitetônicos que estava estudando na faculdade. Teresa, como sempre, mantinha a conversa fluindo com seu humor característico, relembrando histórias dos primeiros dias da empresa. Era um quadro que há apenas um ano pareceria impossível. A jornada até ali havia sido dolorosa, marcada por traições, confrontos, mágoas profundas, mas também por coragem, perdão e a determinação inabalável de uma mulher que se recusou a desistir, tanto de seus princípios quanto de sua família. Quando Gabriel propôs um brinde à matriarca da família Vieira e da Vieira Construções, Farina sentiu uma onda de gratidão. Não apenas pelo reconhecimento tardio, mas pela segunda chance que a vida lhe dera, a chance de reconstruir pontes que pareciam irremediavelmente destruídas. Não, disse ela, erguendo sua taça, brindemos ao futuro, à continuidade do que construímos, aos valores que permanecem mesmo quando os tempos mudam. Naquela tarde, enquanto a família conversava na varanda após o almoço, o telefone de Farina tocou. Era Paulo, o chefe de segurança, com uma notícia surpreendente. Maurício Guedes havia sofrido um derrame e estava hospitalizado em estado grave. Ainda mais chocante, Exília havia entrado com um processo contra o próprio pai, alegando apropriação indevida de sua parte na empresa familiar. O mundo dá voltas, comentou Teresa depois que Farina compartilhou discretamente a notícia com ela. Não desejo mal a ninguém, respondeu Farina pensativamente, mas há uma certa justiça poética nisso tudo. 2 semanas depois, Farina enfrentava outro tipo de desafio. A revista Negócios en Poder queria fazer uma matéria especial sobre ela. A viúva que derrotou os predadores corporativos e reconstruiu uma dinastia familiar, dizia o e-mail da jornalista. Seu primeiro impulso foi recusar. Sempre preferira discrição, deixando que o trabalho e os resultados falassem por si. Mas Gabriel e Lino insistiram que a história poderia inspirar outras mulheres, enfrentando desafios semelhantes. Além disso, argumentou Lino, é importante que a história seja contada corretamente por você mesma. A entrevista aconteceu em seu escritório, o mesmo onde havia recebido Gabriel naquele dia fatídico, o mesmo onde confrontara Maurício Guedes. A jornalista, uma mulher na casa dos 40 anos com olhar perspicaz, fez perguntas incisivas sobre os desafios de ser mulher em um setor dominado por homens, sobre a tentativa de destituição, sobre o processo de reconciliação familiar. Se pudesse resumir a lição mais importante dessa jornada, qual seria? Perguntou a jornalista ao final. Farina refletiu por um momento, olhando pela janela para a cidade que tanto amava. Acredito que seria a importância de permanecer fiel aos seus valores, mesmo quando tudo e todos parecem se voltar contra você. Os princípios que Ernesto e eu estabelecemos para nossa empresa, qualidade, ética, compromisso social, foram nosso norte durante 50 anos de trabalho. Foram esses mesmos princípios que me guiaram nos momentos mais sombrios dos últimos anos. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Mas também aprendi sobre perdão. Não o tipo fácil, que finge que a dor nunca existiu, mas o perdão consciente, que reconhece o sofrimento e ainda assim escolhe seguir em frente. Aprendi que às vezes precisamos perder algo, ou quase perder, para realmente compreender seu valor. A matéria foi publicada um mês depois, com Farina na capa da revista, elegante em seu tailleur vermelho escuro, o olhar firme transmitindo a força tranquila que a caracterizava.
As repercussões foram imediatas. Convites para palestras, mensagens de apoio de outras empresárias, até mesmo uma indicação para o Prêmio Mulheres Transformadoras, da Câmara de Comércio. Mais importante que o reconhecimento público, porém, foi o e-mail que recebeu de uma jovem engenheira da própria Vieira Construções. Sua história me deu coragem para enfrentar o assédio que venho sofrendo no canteiro de obras. Se a senhora conseguiu superar tantos obstáculos, eu também posso lutar pelo meu espaço. Obrigada por mostrar o caminho. O outono deu lugar ao inverno, que por sua vez cedeu à primavera. A vida seguia seu curso, com novos desafios surgindo a cada dia, mas também com novas alegrias e conquistas. A reconciliação familiar continuava evoluindo, não sem momentos de tensão e lembranças dolorosas ocasionais, mas com um compromisso genuíno de todos em construir relacionamentos mais saudáveis. A Vieira Construções prosperava sob a liderança renovada de Farina e a participação crescente de Gabriel nas decisões estratégicas. O Instituto Ernesto Vieira, dirigido por Lino, já havia implementado projetos educacionais em 3 comunidades onde a empresa mantinha obras, transformando vidas através do acesso à formação profissional. Em uma manhã de setembro, exatamente 1 ano após o julgamento que quase destruíra tudo, Farina chegou mais cedo ao escritório, como era seu costume. Augusto, o fiel porteiro, já aguardava com seu café. "Bom dia, dona Farina. Grande dia hoje, não?" Ela sorriu. Era o dia da cerimônia de lançamento da pedra fundamental da nova sede. Um marco simbólico, não apenas para a empresa, mas para sua jornada pessoal de reconstrução. "Grande dia sim, Augusto. E seu neto? Como vai na faculdade?" Os olhos do idoso brilharam com orgulho. "Excelente. Já está falando em fazer estágio na empresa no próximo semestre. Ficaremos felizes em recebê-lo. Precisamos de jovens talentosos." Ao entrar em sua sala, Farina encontrou sobre a mesa uma pequena caixa embrulhada em papel dourado. O cartão dizia simplesmente: "Para lembrar de onde viemos e celebrar para onde vamos. Com amor, seus filhos." Dentro da caixa estava um pingente de prata, uma pequena réplica da fachada da loja original no Brás, com detalhes minuciosos que capturavam a essência daquele lugar onde tudo começara. Com lágrimas nos olhos, Farina colocou o pingente, sentindo seu peso reconfortante contra o peito. Era mais que uma joia. Era um lembrete tangível da jornada extraordinária que vivera. Horas mais tarde, no terreno onde seria construída a nova sede, Farina estava rodeada por funcionários, parceiros de negócios, amigos e, o mais importante, sua família. Quando chegou o momento de depositar simbolicamente a primeira pedra da fundação, fez um breve discurso que emocionou a todos presentes. "Fundações são importantes tanto para edifícios quanto para vidas", disse sua voz clara ecoando no espaço aberto. "São a base sobre a qual construímos, o alicerce que sustenta tudo o mais." A Vieira Construções começou como uma pequena loja onde vendíamos sonhos, junto com materiais de construção. Crescemos, evoluímos, enfrentamos tempestades, mas nunca perdemos de vista nossos valores fundamentais. Olhou diretamente para seus filhos, que a observavam com admiração e respeito genuíno. "O futuro desta empresa está em boas mãos. Mãos que aprenderam não apenas sobre negócios, mas sobre integridade, perseverança e a importância dos laços que nos unem para além dos contratos e organogramas." Ao colocar a pedra fundamental no local designado, sentiu uma presença quase tangível ao seu lado, como se Ernesto estivesse ali assentindo em aprovação silenciosa. "Continua conosco, não é?" murmurou baixinho, em um momento íntimo em meio à cerimônia pública. O restante do dia transcorreu em celebração, discursos, congratulações, planos animados para o futuro. Quando finalmente chegou em casa, exausta, mas profundamente satisfeita, Farina seguiu seu ritual noturno. Banho demorado, uma taça de vinho, alguns momentos na varanda contemplando a cidade. O céu estrelado de São Paulo nunca parecera tão bonito. Ou talvez fossem seus olhos que agora viam o mundo com mais clareza, apreciando beleza onde antes só enxergava problemas a resolver.
Fizemos uma longa jornada, Ernesto, disse ao vento noturno como se conversasse com o marido. Dos sonhos simples no Brás até aqui. Perdemos o rumo por um tempo, mas encontramos o caminho de volta. E o mais importante, a família que construímos está inteira novamente. Diferente, transformada pelas provações, mas inteira. Tocou o pingente em seu pescoço, recordando não apenas a loja original, mas todo o caminho percorrido. As lutas, as vitórias, as derrotas, as reconciliações. Uma vida repleta de desafios, mas também de propósito e realizações. Acho que podemos dizer que construímos algo que vai durar, sussurrou, erguendo a taça em um brinde solitário. Algo maior que nós mesmos. E enquanto a noite abraçava, a cidade, Farina Vieira, viúva, mãe, CEO, sobrevivente, sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. A paz de quem enfrentou suas batalhas mais difíceis e emergiu não apenas vitoriosa, mas mais sábia, mais forte e, sobretudo, mais humana. Porque, ao final, o verdadeiro triunfo não estava apenas em manter o controle da empresa ou em provar sua competência ao mundo, estava em reconstruir pontes, em restaurar confiança, em transformar adversidades em oportunidades de crescimento. Em um mundo que frequentemente celebra apenas o sucesso material, Farina havia redescoberto uma verdade mais profunda, que os edifícios mais importantes que construímos não são feitos de concreto e aço, mas de amor, perdão e coragem para recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. E essa talvez fosse sua construção mais duradoura. Outro gancho narrativo poderoso me mantém na ponta da cadeira. O que acontecerá com esse confronto entre Farina e seus oponentes? Será que a família conseguirá se reconciliar verdadeiramente? 8 meses depois da cerimônia da pedra fundamental, a nova sede da Vieira Construções começava a tomar forma no horizonte de São Paulo. O projeto de Lino, agora refinado por uma equipe de arquitetos talentosos, manifestava-se gradualmente em aço, vidro e concreto, uma estrutura que mesclava inovação e tradição, assim como a própria empresa. Naquela manhã de maio, Farina visitava o canteiro de obras, acompanhada por Gabriel, que agora oficialmente ocupava o cargo de diretor de operações. Era notável como o filho havia amadurecido no último ano, não apenas profissionalmente, mas como pessoa. A arrogância juvenil dera lugar a uma confiança serena, a ambição desenfreada convertera-se em determinação focada em objetivos claros e éticos. O cronograma está sendo cumprido perfeitamente, comentou ele, enquanto caminhavam entre vigas e andaimes. Se continuarmos neste ritmo, a inauguração acontecerá exatamente na data prevista, no aniversário de 50 anos da empresa, Farina. Sorriu apreciando o simbolismo. Meio século desde que ela e Ernesto haviam aberto a pequena loja no Brás, vendendo materiais de construção e sonhos de uma vida melhor. Quem poderia imaginar naqueles dias de início modesto que chegariam tão longe? Seu pai ficaria orgulhoso, disse ela, observando a estrutura imponente que se erguia. Não apenas do edifício, mas de você, de Lino, do que a empresa se tornou. Gabriel pareceu genuinamente tocado pelo comentário. As menções a Ernesto, que antes provocavam nele uma mistura de reverência e ressentimento pela sombra do pai que nunca conseguira superar, agora evocavam apenas respeito e gratidão. E de você, mais que tudo, respondeu ele. Foi você quem manteve tudo funcionando quando ele partiu. Foi você quem enfrentou Maurício Guedes quando ele tentou nos destruir. Foi você quem hesitou, ainda desconfortável, em mencionar diretamente o processo judicial. Quem nos perdoou quando não merecíamos. Farina apertou levemente o braço do filho, um gesto simples de afeto que agora fluía naturalmente entre eles, sem os constrangimentos e distanciamentos dos anos anteriores. Continuaram a inspeção, conversando com engenheiros e operários, discutindo detalhes técnicos e prazos. Farina notou com satisfação como Gabriel era respeitado pela equipe, não por medo ou imposição hierárquica, mas por competência, reconhecida e liderança genuína. Ao final da visita, quando já retornavam ao carro, foram surpreendidos por um rosto familiar aproximando-se hesitantemente. Cecília, a ex-esposa de Gabriel
e filha de Maurício Guedes. O encontro inesperado criou um momento de tensão palpável. Essília parecia abatida, muito diferente da mulher confiante e calculista que tramara contra Farina. Seus olhos estavam marcados por olheiras profundas e havia uma fragilidade em sua postura que nunca existira antes. Gabriel, Dona Farina, cumprimentou com voz baixa. Posso falar com vocês por um momento? Mãe e filho trocaram olhares rápidos, uma comunicação silenciosa nascida das provações compartilhadas. Claro, respondeu Gabriel com um tom neutro que não revelava emoção. Afastaram-se um pouco do movimento do canteiro de obras, buscando privacidade para a conversa inesperada. Eu vim pedir desculpas, começou Essília, as palavras parecendo custar-lhe grande esforço. Sei que é tarde demais, que provavelmente não significa nada para vocês agora, mas precisava dizer isso pessoalmente. Farina observava atentamente a ex-nora, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Mas o que via parecia genuíno, uma mulher quebrada por circunstâncias que ela própria ajudara a criar. O que aconteceu, Essília? Perguntou Gabriel, sua voz agora mais suave, revelando que, apesar de tudo, ainda havia um resquício de preocupação. Tudo desmoronou, respondeu ela com um riso amargo desprovido de humor. A Guedes Engenharia está falindo. Meu pai, depois do derrame, nunca mais foi o mesmo. E o processo que movi contra ele revelou coisas que eu preferia não saber. Esquemas, subornos, falsificações que vinham acontecendo há anos. Essília enxugou uma lágrima furtiva. O pior é que eu sabia. Talvez não dos detalhes específicos, mas sempre soube que meu pai operava na margem da legalidade. E mesmo assim, segui seus passos. Acreditei que o poder e o dinheiro eram tudo o que importava, até perder tudo o que realmente tinha valor. Seu olhar encontrou o de Farina, repleto de arrependimento tardio. A senhora tinha razão naquele dia no tribunal, quando falou sobre valores mais importantes que poder e dinheiro. Eu zombei internamente. Achei que eram palavras vazias de uma mulher ultrapassada, mas eram a verdade mais profunda que já ouvi. Um silêncio pesado seguiu-se às suas palavras. O contraste não poderia ser mais evidente. De um lado, Farina e Gabriel, representando uma empresa próspera construída sobre fundamentos sólidos de ética e trabalho árduo. Do outro, Essília, testemunha do colapso de um império erguido sobre areia movediça de esquemas e trapaças. Por que está nos procurando agora? Perguntou Farina finalmente, sua voz firme, mas não cruel. Porque estou tentando consertar os erros que posso consertar, antes que seja tarde demais. Não espero perdão ou reconciliação. Sei que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas, mas precisava que soubessem que reconheço o mal que causei e que carregarei esse arrependimento pelo resto da minha vida. Essília entregou um envelope a Gabriel. São documentos que encontrei no cofre de meu pai. Contratos, e-mails, provas, de um esquema que ele planejava contra outras construtoras, não apenas a Vieira. Talvez possam ajudar alguém que ainda esteja na mira dele ou de seus associados. Com um último olhar de despedida, virou-se para partir. Gabriel, após um momento de hesitação, chamou-a. Essília. Ela parou, sem se virar completamente. Obrigado por vir, por dizer isso pessoalmente. Um leve aceno de cabeça foi sua única resposta antes de se afastar definitivamente. No carro, durante o trajeto de volta ao escritório, Farina e Gabriel permaneceram em silêncio reflexivo, ambos processando o encontro inesperado. Acredita nela? Perguntou finalmente Gabriel. Acredito que está genuinamente arrependida, respondeu Farina após alguns instantes. O que não significa que devamos baixar a guarda completamente. A confiança, uma vez traída, não se reconstrói da noite para o dia, completou Gabriel, repetindo as palavras que ouvira da mãe tantas vezes durante seu próprio processo de reconciliação. Aquele breve encontro com Essília serviu como um lembrete poderoso das escolhas que haviam feito e continuavam fazendo, como família e como empresa. As tentações do caminho mais fácil, dos atalhos éticos, do poder a qualquer custo, estavam sempre presentes no mundo dos negócios. A diferença estava em como respondiam a essas tentações. Na semana seguinte,
Farina recebeu um telefonema, inesperado. Era o juiz Roberto Soares, o mesmo que presidira o processo movido por seus filhos e que revelara a surpreendente conexão com seu passado. Dona Farina, espero não estar incomodando, disse ele com a formalidade ligeiramente atenuada pelo respeito evidente em sua voz. De forma alguma, Excelência. Em que posso ajudá-lo? Na verdade, é um assunto pessoal. Minha mãe, Dona Cleide, não tem passado bem ultimamente. Ela soube pela imprensa sobre a nova sede da Vieira Construções e expressou o desejo de visitá-la antes que sua saúde piore ainda mais. Sei que é um pedido incomum, mas seria uma honra recebê-la, interrompeu Farina calorosamente. Cleide foi parte importante da história da empresa. Amanhã mesmo posso organizar uma visita privada ao canteiro de obras, se for conveniente. O alívio na voz do juiz era palpável. A senhora não imagina o quanto isso significará para ela. Obrigado. No dia seguinte, Farina pessoalmente recebeu Cleide Soares no canteiro de obras, uma senhora frágil fisicamente, mas com olhos vivos que brilharam ao reconhecer sua antiga empregadora. Dona Farina! Exclamou com um sorriso que rejuvenesceu momentaneamente seu rosto enrugado. Está exatamente como eu lembrava. Forte como um carvalho. Cleide Soares recuou alguns passos, segurando o corrimão improvisado, os olhos marejados de emoção. Ao ver Farina aproximar-se, tomou-lhe as mãos enrugadas, as dobras da pele lembrando as superfícies cheias de rugosidade dos primeiros tijolos assentados no brás. Dona Farina, a senhora continua sendo a força que move montanhas, exclamou, numa voz frágil, porém vibrante. Farina ergueu o rosto de Cleide, reconhecendo não apenas a antiga funcionária, mas um elo vivo com o passado da empresa. Durante um instante, ambas permaneceram em silêncio, unidas pelo peso de décadas de memórias. Planilhas rabiscadas à luz de lampiões, as primeiras vendas registradas no velho caixa de madeira, a esperança que surgia, cada vez que erguiam, mais uma parede. Naquele olhar, Farina viu refletida a própria história, uma vida dedicada a erguer sonhos uns sobre os ombros dos outros. Enquanto percorriam o canteiro de obras, Cleide admirava cada estrutura emergente. Lembra quando improvisávamos uma mesinha de fórmica nesta esquina para preencher notas fiscais? Comentou, apontando para um vão agora preenchido por vigas de aço branco. Farina sorriu, recordando o improviso que na época parecia inovação extrema. Cada pilar, cada laje recém-curada, era agora parte de um patrimônio que consolidava o legado iniciado em 1975. Cleide observava atenta os operários, saudando velhos colegas que a reconheciam com respeito e gratidão. Dona Cleide, que honra revê-la. Estamos aqui graças à senhora e à linha de produção organizada. Por vocês naquele tempo, a emoção era mútua, pois todos sabiam que nas origens modestas residia a verdadeira grandeza da empresa. Num momento de pausa, Farina guiou Cleide até um pequeno banco de concreto, ainda inacabado, mas firme. Sentaram-se lado a lado, sob um sol ameno de início de tarde. Farina ofereceu um copo de água, enquanto Cleide refrescava o rosto cansado pelo tempo e pelas lembranças. Quando a senhora me contratou, eu era apenas uma moça com diploma em mãos e sem oportunidades, confidenciou Cleide a voz embargada. Graças ao seu investimento em mim, não só aprendi um ofício, mas ganhei autoestima para criar meu filho sozinha. Farina apertou o braço da amiga com ternura. Cada funcionário desta empresa é parte da nossa família estendida. Seu sucesso e de tantos outros sempre fizeram parte do nosso propósito. O sol declinava sobre o horizonte paulistano quando as duas refletiram sobre os anos que se passaram. Cleide falou dos netos que agora cursavam universidade, das mudanças, no bairro do Brás, hoje revitalizado, e do orgulho que sentia a cada placa erguida com o nome Vieira Construções. Farina, por sua vez, compartilhou as cicatrizes emocionais dos últimos meses, as disputas judiciais, a traição e a reconstrução familiar. Passei por momentos em que pensei em desistir de tudo, confessou, mas lembrar do nosso início, de como você e tantos outros acreditaram em mim, me deu forças para prosseguir. Cleide sorriu com gratidão.
E eu agradeço por ter nos mostrado que o sucesso não se mede apenas em lucro, mas em vidas transformadas. A visita de Cleide prosseguiu com uma breve passagem pelo escritório provisório no canteiro de obras, onde Farina apresentava os mapas de expansão do Instituto Ernesto Vieira. Cleide leu com atenção os projetos que destinavam bolsas de estudo a jovens de comunidades vizinhas, oficinas de aprendizado técnico e programas de estágio. É impressionante ver como a semente plantada há décadas frutifica em tantas direções, comentou. Farina observou a velha amiga com satisfação. Sem você, muita gente não teria sequer um caminho iniciante. Agora queremos multiplicar essa oportunidade por toda a Zona Leste e quem sabe além. Cleide enxugou uma lágrima discreta e abraçou Farina calorosamente. Quando o céu escureceu e as primeiras luzes da obra acenderam-se, Farina acompanhou Cleide até a saída do canteiro. Antes de se despedir, Cleide apoiou ambas as mãos nos ombros de Farina e disse com determinação: "O que a senhora construiu vai durar gerações. Tenho orgulho de ter sido parte disso, e mal posso esperar para ver onde chegarão esses tijolos de sonhos." Farina sorriu, sentindo o peso de 50 anos de histórias aliado à leveza renovada pelas palavras da amiga. Naquela noite, ao voltar para casa, contemplou a silhueta das vigas iluminadas contra o céu, símbolos de uma jornada que começou quando ainda existiam poucos recursos e muitos corações cheios de esperança. Nas semanas seguintes, o canteiro de obras tornou-se palco de pequenos eventos comunitários, mutirões de plantio de árvores, oficinas de reciclagem de entulho, apresentações culturais de grupos da região. O Instituto Ernesto Vieira organizou uma feira de profissões para as famílias dos funcionários, atraindo mais de 300 pessoas. Farina participou de todas as atividades, debatendo com jovens aprendizes, conversando com pais e reforçando a ideia de que a empresa não era apenas um local de trabalho, mas um catalisador de desenvolvimento social. Cada sorriso de criança, ao experimentar um capacete de operário, cada olhar de orgulho de uma mãe vendo o filho desenhando maquetes, alimentava sua convicção de que compaixão e negócios podiam caminhar lado a lado. Em uma manhã chuvosa de inverno, Farina recebeu uma carta de Essília, agora trabalhando em um projeto social na periferia. No envelope, confidenciava seu desejo de contribuir para o Instituto, usando sua formação em Direito para estruturar programas de assistência jurídica gratuita. Embora ainda não estivessem prontas para reatar laços familiares, a proposta soou a Farina como mais um passo no caminho da reconciliação maior, entre princípios e ação. O perdão tem muitos movimentos, refletiu Farina ao ler a carta. Alguns silenciosos, outros corajosos. Talvez nosso maior triunfo seja colher ações positivas de adversidades passadas. O dia da inauguração oficial da nova sede aproximava-se. Farina revisou o discurso uma última vez, mas decidiu falar de improviso, deixando que suas emoções guiassem as palavras. No palco montado no estacionamento agora coberto, rodeado por parceiros de negócios, autoridades, comunidade e funcionários, ela ergueu o microfone. "Hoje não celebramos apenas um edifício de concreto e aço", começou, a voz firme, mas embargada pela emoção. "Celebramos cada vida tocada por esta empresa, cada passo de uma trajetória que começou em um velho galpão no Brás." Havia lágrimas nos olhos de muitos ouvintes, pois reconheciam que Farina falava por suas próprias histórias. Enquanto a cerimônia prosseguia, Gabriel assumiu a palavra para agradecer aos colegas e à mãe. Havia uma maturidade em seu discurso que comoveu Farina. "Aprendi que a maior ambição que uma empresa pode ter é elevar o potencial humano. Obrigado por confiar em mim para levar adiante essa visão." Lino, ao seu lado, sorriu orgulhoso, ciente de que seu sonho de projetar espaços de convivência fora honrado ao ver sua criação transformar vultos de metal e concreto em lares, unidades de saúde e salas de aula. Quando o ribbon foi cortado, aplausos ecoaram pelo pátio, e Farina sentiu a realização de um ciclo completo. Nos meses seguintes,
a Vieira Construções firmou parcerias internacionais para projetos de habitação social, mantendo sempre o compromisso com a sustentabilidade e a formação de mão de obra local. O Instituto Ernesto Vieira ampliou seu escopo, passando a oferecer programas de empreendedorismo para mulheres, cursos de tecnologia para jovens e até uma clínica psicológica para funcionários e comunidade. Cada iniciativa consolidava a convicção de Farina de que negócios bem-sucedidos não eram medidos apenas em balanços, mas na transformação de realidades. Em seu escritório, Farina pendurou uma fotografia antiga. Ela ao lado de Ernesto, em 1976, diante do primeiro galpão da loja, no Brás. Abaixo colocou outra foto da inauguração da nova sede, os três, ela, Gabriel e Lino, sorrindo diante do edifício moderno. Ao lado, a imagem de Cleide Soares recebendo um troféu como reconhecimento por sua contribuição histórica. A composição visual contava, em imagens, o percurso de gerações unidas pela mesma missão. Certa tarde de primavera, Farina ligou para a mãe de Maurício, Dona Hilda, para comunicar que perdoava os erros do passado, sem esquecer, mas com compaixão. Apesar das ações de seu filho, reconhecia que cada pessoa tinha o direito a uma segunda chance. O bem que plantamos volta para nós de formas inesperadas, comentou. A ligação foi breve, porém carregada de humanidade. 5 anos após aquele fatídico dia no tribunal, a Vieira Construções alcançou um faturamento recorde. Mas o que mais orgulhava Farina eram os relatórios do Instituto. Mais de 1.000 jovens formados em cursos técnicos, centenas de pequenas empresas criadas com apoio de microcrédito e centenas de famílias beneficiadas por assessoria habitacional. O prédio moderníssimo na Zona Leste tornara-se um símbolo de esperança para toda a cidade. Ainda assim, Farina mantinha o ritual de caminhar sozinha pelo canteiro no fim de tarde, observando o reflexo do entardecer nas fachadas envidraçadas, lembrando-se dos primeiros dias de poeira e improviso. Cada prego cravado, cada parede erguida, contava não apenas a história de uma empresa, mas de pessoas que se ajudaram mutuamente a crescer. Em sua varanda, olhando o mar de prédios de São Paulo, Farina murmurava: "Nada do que construímos sobrevive sem corações dispostos a colaborar." Fecha os olhos, sentindo o vento urbano e o peso leve do pingente do Brás repousando junto. Ao seu peito. A cidade pulsa sob seus pés, construída por muitos, sustentada por valores que resistem ao tempo. Ao longe, as luzes acendem-se uma a uma, anunciando o início de uma noite calma. E assim, a história de Farina Vieira seguia viva, não apenas nas estruturas de concreto e aço que haviam dominado sua vida, mas nos corações que ela tocara. Pois o legado mais duradouro de todos é aquele que edifica sonhos, fortalece laços e gera esperança, onde antes havia apenas incerteza. No silêncio da noite, São Paulo parecia suspirar em gratidão, e Farina, com um último olhar para a linha do horizonte, sabia que cada tijolo de sua jornada tinha em si a essência de um propósito maior.